Eu não sei pra vocês, mas pra mim, quando começa o outono, eu já entro numa vibe totalmente diferente de leitura. E hoje eu vou indicar pra vocês, então, alguns livros pra ler nessa época de outono. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie. Então, como eu falei na introdução, vocês já viram no título, na thumb, a gente vai falar de alguns livrinhos aí. E eu trouxe 5 indicações de livros então, e a gente vai ter romance de época, romance contemporâneo, suspense, fantasia. Então, assim, tem livro para todos os estilos literários. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. Curtir o vídeo agora logo no início, o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e distribuem para mais pessoas. Então isso me ajuda demais. E é isso, bora pro vídeo. E eu vou começar indicando um romance de época. Eu sei que é um estilo literário que vocês não veem muito aqui no canal, porque eu lia muito romance de época mais ali na minha adolescência, início da vida adulta, e ultimamente eu não tenho lido muito. Eu acho que eu meio que cansei um pouquinho do gênero, mas eu tenho muita vontade de voltar a ler. Aliás, os livros da Lorraine Hatch são os meus livros favoritos da vida de romance de época. A Lorraine Hatch é minha autora favorita de romance de época, então eu gosto muito dos livros dela, mas hoje eu vou indicar aqui Era Uma Vez no Outono, da Lisa Kleypas. Eu acho que esse livro tem tudo a ver com o outono, não é mesmo? O título já diz tudo. A gente tem aqui então a jovem Lillian, que ela sai dos Estados Unidos e vai para Londres, né, na aristocracia londrina. Ela vai em busca então de um marido, ela tá atrás de um pretendente para ela, mas nenhum homem parece ser capaz de fazê-la perder a cabeça, de fazê-la ficar completamente apaixonada, exceto um homem que é o Marcus. O Marcus é o arrogante Lorde de Westcliff, que ela odeia com todas as forças. Então aqui a gente vai ter um meio que enemies to lovers. E ele é o típico britânico, reservado, que tem ali a vida dele, tem tudo controlado, né? Porém, algo na Lillian faz com que ele saia muito de si, o que não é normal para ele. Simplesmente isso mexe muito com a cabeça dele e eles não conseguem parar de brigar enquanto eles estão ali próximos. Então, numa tarde de outono, a Lillian acaba percebendo que ele não é toda essa autoridade que ele fala, ele não é todo esse brutamontes, essa austeridade, ele não é tudo isso. Então ela acaba percebendo, e aí ela vê que por trás tem um homem ali que é apaixonado, que tem suas paixões, que sonha, enfim. E ela acaba percebendo que ele é um ser humano como qualquer outro, ele tem ali os seus sentimentos, mas será que ele vai desafiar as convenções sociais para propor um casamento para uma mulher tão fora do padrão ali de Londres, né? Ela é muito destinada, ela tem vontades, ela é uma mulher fora do padrão e ela não é basicamente apropriada para o casamento. A tensão entre a Lillian e o Marcus, ela é muito palpável, então tu consegue sentir a tensão a cada página que tu vira. Os diálogos são muito rápidos, a química entre o casal ela é muito bem construída. Os diálogos, como eu disse, eles são rápidos e também cheios de ironias. Então, assim, é um livro que eu acho que dá para ler super rapidinho. Dá para entrar aí na tua lista de leitura. É um romance de época divertido, sensual na medida certa e que te prende do início ao fim. Então, eu acho que vale muito a pena dá essa chance. Se tu gosta do gênero, eu acho que vale muito conhecer essa série, que é a série As 4 Estações do Amor, da Lisa Kleypas. Agora, falando aqui de um suspense, eu vou indicar A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Foi um livro assim que eu senti que eu tava dentro do livro, parecia que a atmosfera me envolvia, então eu pensei, nossa, isso aqui é muito vibe outono, mais friozinho, porque tem ali chuva. Sério, eu acho que combina muito com essa estação do ano, eu acho que é super válida essa leitura. E o livro, então, ele vai se passar numa ilha afastada da Irlanda, com vários convidados ali participando de um casamento que é uma união, assim, de dar inveja. A gente tem um noivo bonito, charmoso, uma estrela de TV, e uma noiva elegante, charmosa, super ambiciosa, sabe? Ela é editora da própria revista, então ela também tem ali as suas conquistas ali, os dois são super bem-sucedidos na carreira deles, então é um casamento ali entre duas pessoas que têm dinheiro, muita gente inveja o relacionamento, a profissão, a vida deles, então vai ter um casamento ali acontecendo então desses dois, e a festa que está acontecendo, ela reflete muito a personalidade deles, então
O casamento ali todo é de luxo, o vestido é de grife, a decoração, o lugar que eles escolheram é bem peculiar, porque é numa ilha afastada, uísque dos mais caros, então tudo é rigorosamente planejado e tudo muito caro, né? Tudo para espelhar a vida deles. Mas a perfeição só existe mesmo nos planos, porque na realidade, enquanto o casamento vai avançando, né? Porque eles foram ali para essa ilha, então todos os convidados foram alguns dias antes do casamento de fato acontecer, e vai passando os dias, e enquanto vai passando, a gente vai sentindo o perigo aumentar, a tensão aumentar. Então, o que era para ser ali um tom de alegria e votos de felicidade começa então a ganhar um tom mais de inveja, ressentimento. Tem muita hostilidade o tempo inteiro no livro, a cada capítulo que passava, eu sentia a hostilidade nos personagens, nos convidados, então a gente vai sentindo essa tensão crescendo ao longo do livro, e eu confesso que eu fiquei muito presa nessa história do início ao fim, assim, eu achava que cada capítulo ia acontecer uma coisa diferente, e além disso, de estar toda essa tensão, para piorar, vem uma tempestade que já tá todo mundo com os nervos à flor da pele, então já vem essa tempestade para piorar as coisas, e aí todo mundo fica muito mais tenso. E aí, numa abrupta queda de luz, uma garçonete anuncia então que ela achou um corpo. Ela encontrou um corpo ali, né, bem próximo onde está acontecendo a festa. E aí, então, eles ficam muito assustados, todo mundo tá muito assustado. Eles chamam a polícia e tudo mais, mas como eles estão muito longe, vai demorar para chegar, enfim. E aí eles percebem que a pessoa que matou, que, né, enfim, deixou aquele corpo ali, provavelmente tá na festa, porque o corpo foi encontrado agora, ali no momento da festa. Então, eles estão participando da festa e aconteceu isso de encontrarem o corpo, então a pessoa tá ali presente no evento. E é muito legal porque a gente acompanha vários pontos de vista. A gente acompanha o ponto de vista da noiva, do padrinho, da madrinha, de um acompanhante. Então a gente vai vendo vários pontos de vista e todos eles têm ressentimento uns contra os outros, principalmente contra a noiva e o noivo. E eles têm um tom ali de inveja também. É muito, como eu disse, todos os personagens ali com muita hostilidade, muita coisa acontecendo, e cada um deles tem um motivo de sobra pra odiar alguém ali. Então, assim, todo mundo basicamente é suspeito, tá? A autora, ela cria uma atmosfera meio Agatha Christie, que todo mundo é suspeito, e aí eles ficam numa ilha isolada, eles não podem sair, não tem muito o que fazer, e fica o tempo inteiro aquela pergunta de quem é o assassino? E quem é a vítima? Sim, essa pessoa que foi encontrada, ninguém sabe quem é ainda. Então, tipo assim, é uma tensão o tempo inteiro. Eu gostei do plot twist, eu achei assim muito louco, não esperava. Eu confesso que não é um livro assim, nossa, super incrível, que vai revolucionar as histórias de suspense que vocês já leram. Não, é algo bem, na verdade, até de passar o tempo. Mas eu acho que é uma leitura que vale a pena ler, sim, é um livro que vale a pena ler. Porque é um livro rápido, tem pouquíssimas páginas, é muito envolvente e vai te fazer ficar preso, vai ser uma leitura mais aí para te colocar na meta, às vezes até em maratonas literárias, eu acho que é super válido. Como eu disse, eu não dei 5 estrelas, não foi um livro, nossa, super elaborado, mas eu lembro da história e eu lembro de ter ficado muito presa na história, então para mim isso já é um ponto muito positivo. Então, se tu gosta desse tipo de suspense, eu recomendo demais e bora pro próximo livro. O próximo livro também é um suspense, é O Homem de Palha, do Pablo Zorzi. Aqui a gente tem um livro nacional e eu lembro de ter gostado muito desse livro também, mais até do que A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Eu achei esse thriller policial eletrizante, eu fiquei muito presa. Imagina uma cidadezinha isolada no Alasca, coberta de neve em plena madrugada de Natal. Tudo parece tranquilo, pacífico, até que um atropelamento revela algo assim, ó, perturbador. A vítima é uma jovem desaparecida há 10 anos. A história se passa em 1993, num lugar chamado Riacho do Alce, e eu adorei esse nome desse lugar. E aqui a gente acompanha uma dupla de investigadores com dinâmicas bem diferentes. A gente tem aqui o Gustavo Prado, que ele é o detetive local que conhece bem a região, e a Allegra Green, que é a sua nova parceira ali, que acabou de chegar nesse local, então ela não está acostumada com aquele ambiente mais hostil que é onde se passa então essa história. O autor intercala então os pontos de vista com o ponto de vista do serial killer, então a gente está literalmente dentro da cabeça do serial killer ali, vendo ele pensar, e é perturbador,
de ver a maneira como ele pensa e age. Então, assim, é uma coisa muito doida, mas ao mesmo tempo é muito bom. E é uma investigação cheia de reviravoltas, com camadas e camadas, muita tensão também. Então, eu acho que é outro livro que vale muito a pena se tu gosta desse tipo de livro com investigação policial, com, enfim, serial killer. Eu acho que é muito válido, eu gostei muito. E eu quero muito ler o outro livro, que eu acho que é Colheita de Ossos, o nome do outro livro. Eu não sei nem se é continuação ou não. É do mesmo autor e a capa é parecida, mas eu acho que é Outros Casos. Eu acho, não me lembro. A próxima indicação não podia ser diferente, eu não podia deixar de trazer esse livro aqui, que é Café, Amor e Especiarias, da Laurie Gilmore. Sabe aquela vibe gostosinha de cidade pequena, com cheirinho de café, bolo recém-feito, uma vibe bem Gilmore Girls? Então, esse livro aqui é basicamente isso. A história acompanha a Jane, que ela vem então de uma cidade grande, ela acaba herdando ali o café da tia dela, a tia dela se aposenta e deixa o café para ela. E é uma cidade pequena, então ela não tá acostumada, ela fica ali sem saber como lidar com a cafeteria nova, com essa vida nova dela. E ela não sabe como lidar, ela fica meio perdida, ela tá vivendo uma vida nova, ela passou por uma coisa ali no trabalho dela que também abalou um pouco com ela. Então a gente vai ver a Laurie se reencontrar nessa nova cidade, nessa nova vida. Em contrapartida, a gente vai então conhecer o Logan, que ele é basicamente o nosso Luke, só que ele é fazendeiro, ele é um fazendeiro rabugento, ele vende ali as hortaliças, abóboras, legumes e coisas para ela usar no café dela, então eles têm ali um contato. Ele prefere muito a rotina silenciosa dele e ele foge muito dos relacionamentos a todo custo por causa do relacionamento que ele teve. Gente, ele é muito Luke, tá? Basicamente a história do Luke de Gilmore Girls. Ele teve um relacionamento anterior e aí ele não quer mais passar por isso, então ele não quer mais se relacionar. E basicamente então eles vão acabar se conhecendo, vão acabar interagindo, o Luke vai, né, acabar se apaixonando por ela. Então a gente vai vendo esse Grumpy Sunshine se desenrolar, é muito divertido, muito gostoso. É o famoso romance cozy, tu vai assim, ó, literalmente se sentir sentada ali num cafezinho, curtindo o outono. Sério, eu senti muito essa vibe também, essa atmosfera. E eu acho que é muito gostosinho, claro, não é um livro com grandes reviravoltas, não tem grandes acontecimentos, mas é um livro para te pegar ali, para ler num momento mais, para te ficar tranquila, desestressar, entendeu? Não é um livro com grandes acontecimentos, mas ainda assim é um livro super fofinho, aconchegante, de deixar o coração quentinho, e eu amo demais essa série. E o último livro que eu vou recomendar aqui é Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig. Eu li esse livro sem esperar muita coisa, sem muitas expectativas, e eu confesso que me surpreendeu demais. Eu realmente vejo muita gente falando isso, que realmente é um livro que surpreende, tu não espera. A história nos leva aqui então para o reino de Blunder, um lugar cercado por magia. Tem uma névoa mortal que infecta as pessoas e é uma magia muito perigosa. E a nossa protagonista, a Elspeth, ela pegou então uma infecção dessa magia perigosa quando ela era criança e ela sobreviveu, mas ela pagou um preço altíssimo por isso. Ela passou a dividir a mente com um espírito assustador chamado Pesadelo. Se os guardas do rei descobrissem isso, ela seria executada, então ela não pode falar pra ninguém pode saber que ela tem essa doença ainda, porque ela tem ali, na verdade, essa sequela que ficou com ela por causa dela ter contraído essa doença na infância. E para tentar se livrar, então, dessa maldição, ela acaba conhecendo ali, cruzando com o caminho do sobrinho do rei, que se chama Ravenhill, eu acho que assim fala, acho que é Raven o nome dele. Ele tá liderando uma missão muito perigosa, que é para reunir todas as cartas do baralho que eles têm ali, são cartas mágicas. É um baralho meio místico, onde cada carta tem um poder, mas que pode cobrar um preço por usar essas cartas. Então tu usa, mas se tu usar muito, tu acaba tendo consequências. Então elas são tipo, tu dá 3 toques na carta, começa a ter o poder daquela carta. Tu dá mais 3 toques e aí tu desfaz e para de usar aquele poder. Então são cartas ali que tem poder, e só que tu usando elas por muito tempo, tu acaba tendo consequências, e aí eu não vou falar quais são as consequências para te ler o livro e descobrir, porque são partes bem legais da história. E ele tá reunindo essas cartas então para tentar curar o reino de uma vez por todas dessa infecção, dessa magia perigosa que assola o reino há muito tempo. E deixando claro aqui que não é uma romantasia, esse livro é uma fantasia,
Tem ali um slow burn, bem slow assim, sabe? Tem, mas não é o foco, não tem foco no romance, é totalmente envolto à magia dessas cartas, a tentar descobrir como tirar o pesadelo da mente da Elspeth, a tentar curar o reino dessa magia. Então, a magia é o foco dessa história, dessa duologia. Eu recomendo demais, é muito bom. Se tu gosta de fantasia, eu recomendo mesmo. Não tem muito do romance, como eu disse, mas ainda assim é um livro que eu super recomendo e eu gostei muito. Lembro de ter gostado muito de ter lido. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações. Me deixa aqui nos comentários quais livros tu indica para ler no outono, que eu vou adorar saber também as indicações de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!